Paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, da sua família, tá bom? Vamos hoje ler, com a ajuda de Deus, no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 até o 35. E o título, O Sermão Continua, a Vinda do Filho do Homem. Então já deixa o joinha aí, compartilha com alguém, se inscreva no canal, tá bom? Para que essa pessoa e você possa ouvir a palavra. Pega a sua Bíblia e acompanha comigo a leitura, tá bom? Vamos lá. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui se encerra esses versículos, né, gente? Mais uma vez, Jesus alertando os seus seguidores, os seus discípulos, sobre a volta dele, sobre os últimos dias. E aqui, como pudemos ler, existem sinais que acontecerão antes da volta de Jesus. Então ele já veio falando aqui desde o versículo 24, né? Do capítulo 24, versículo 1, que nós lemos. Te convido a assistir. Foram 2 vídeos, esse é o terceiro, sobre o capítulo 24. E aqui fala, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Então ele vem falando que vai ter muitas aflições, né, que é os princípios das dores. E aqui no começo dos versículos, no 29, aqui ele fala que depois da aflição daqueles dias, então vai ter vários acontecimentos até chegar esse acontecimento onde o sol, que é uma luz que brilha, né, ele vai se escurecer, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas vão cair do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então vai aparecer um sinal no céu do Filho do Homem, que é de Jesus, né? Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Glória a Deus, gente. Aleluia. Eu almejo ver esse dia. Você que é cristão, você não pode temer esse dia. Você tem que amar esse dia. Que ele aconteça na nossa geração. E o que acontece? Por que as tribos da terra, as pessoas vão se lamentar? Porque muitas pessoas acham que é um mito. Toda essa conversa, toda a história que contém na Bíblia, que está na Bíblia, todas as profecias, que é a palavra de Deus, eles acham que é mentira, ou que já faz tanto tempo que isso foi profetizado, escrito, falado de geração em geração e ainda não aconteceu. Quantas pessoas morreram acreditando que veriam essa volta do Senhor Jesus, como nós aqui também, que nem eu estou falando que eu almejo ver isso, mas possa ser que eu morra e não veja. Mas independente de quantas gerações morreram
esperando esse dia, passaram a vida acreditando. Muitos guardaram a fé, passaram dessa vida para a vida eterna, ou esperam dormindo o sono do justo, até que a trombeta soe e eles despertem, como tem palavras falando isso, mas pela fé acreditaram nisso. Mas muitos desacreditaram disso e acharam que isso era balela, acharam que isso era mito, folclore, e muitos falaram assim: eu vou aproveitar minha vida e eu não vou desperdiçar minha vida acreditando em Jesus, na palavra de Deus, num carpinteiro. E a própria história declara a vinda de Jesus. Porque na história nós aprendemos que tem acontecimentos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se a própria história da humanidade tem que considerar, tem que falar isso antes de Cristo e depois de Cristo, que verdadeiramente ele já veio, morreu pelo meu e pelo seu pecado, para dar o acesso da reconciliação entre nós e Deus. Então, ele também vai voltar, como ele falou que voltaria. Tudo isso aqui que a gente está lendo no Evangelho do livro de São Mateus são as palavras de Jesus. Então, te convido a assistir os outros vídeos, né? Desde o capítulo 1. Até agora foi bastante vídeos, eu nem sei quantos foram, mas estamos no capítulo 24. Se eu não me engano, aqui até o 28. Então temos ainda uma longa jornada, bastante vídeos ainda desse livro. Tem outros livros também aqui no canal, mas ele vai voltar. E os sinais estão aqui. Que, como diz a palavra, tem uma palavra que diz assim, que na volta de Jesus, muitos seriam honrados e outros vão ser desonrados. Muitos, ele veio para elevar muitos, mas muitos tropeçariam nele. Ele é a pedra, né? Ele é o justo juiz. Então muitos vão ser exaltados, mas muitos vão ser abatidos. Como aqui tá falando, ó. Pam, pam, pam. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, essas pessoas que desacreditaram de Jesus, da palavra de Deus, da obra de Deus, que foi manifestada através de Jesus na cruz, todas as profecias, todos os enviados de Deus, todos os apóstolos, todos servos e servas de Deus que acreditaram pela fé nessas palavras e anunciaram para outras pessoas, como eu estou aqui fazendo esse vídeo, anunciando que ele vai voltar e que ele declarou que haveria sinais da volta dele. E muitos aqui fazem vídeos de outros nichos, de outras coisas, e eu estou aqui anunciando que ele vai voltar. Como outras pessoas fazem também vídeos da palavra, mas o importante é que essa verdade seja anunciada, para que você creia, se arrependa, confesse seus pecados diante dele e declare que Jesus é o seu único, suficiente, pessoal salvador. E aí, gente, o que acontece? E ele virá, e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos até a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, eu amo Jesus, porque Jesus, ele, para falar das coisas de cima, das coisas que haveriam de acontecer, de vir, ou simplesmente falar do reino dele, ele comparava com as coisas da terra. E as coisas da terra, elas são sombra do que já existe na eternidade. Então, eu amo Jesus, porque todas as explicações dele, não tem como você ser enganado. Ele é a verdade. E ele deixa claro
como uma água cristalina que você pega e você enxerga a sua mão ali, ou o copo que está, ó, tipo isso aqui, ó, essa água cristalina aqui, ó, você enxerga o que tem dentro, que está dentro de um copo de plástico, o que está do outro lado, você consegue enxergar, porque é limpa, é clara. Então, Jesus não tem escuridão, não tem ignorância para aqueles que querem buscar conhecer a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia e ainda não consegue entender, peça para que Jesus, através do Espírito Santo, te ensine, te dê clareza para você entender, e você vai ter. Por quê? Ele já vem aqui no versículo 32 falando para aqueles ouvintes e para nós aqui também. Ele fala assim, ó, aprendei, pois, essa parábola. Parábola é uma comparação. A parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, a própria natureza, a própria as árvores ou qualquer outra parte da natureza, ela vai declarando qual que é a estação, gente. Então, olha lá, quando as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, porque é o outono, né? Salvo engano, que vai começando a crescer ali. O outono não, a primavera. O outono é quando cai as folhas, né? Para chegar o inverno. Então, quando é a primavera, vai brotando ali algumas coisas. Sabeis que está próximo o verão, gente. Então, a própria natureza vai declarando os sinais dos tempos. Como aqui, ele deixou escritural os sinais que haveriam de vir, que viriam antes da sua volta. Então, você tem visto que há rumores de guerra, guerras, famílias guerreando, como a palavra diz, que seria pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogro contra filho. Quantas coisas terríveis têm acontecendo. O ser humano cada vez mais sem amor ao próximo e querendo arrancar aquilo que o brilho da felicidade de alguém. E é o que nós estamos vendo, e a palavra nos anunciou que aconteceria isso também. Então entregue sua vida logo depressa para Jesus. Não fique nessa ilusão de prazeres momentâneos, porque esse dia está próximo. E aí, gente, vamos lá. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o convite é que você entregue sua vida para Jesus, assim como ele entregou a vida dele para salvar a sua vida, a sua alma da condenação eterna, mas para que você tenha a vida eterna em glória com Deus. E nessa vida você tenha paz, alegria, comunhão com Deus e que você tenha felicidade aqui nessa terra. E ainda que você tenha dificuldade, mas que você vai ter o Consolador, o Espírito Santo Consolador que vai te guiar em toda a verdade. Então, termina aqui esse vídeo, gente, que você possa entender essa palavra, que você possa ler a Bíblia, que você possa orar para que Deus te dê o entendimento, para que Ele, através da sua palavra, possa te convencer. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas é conhecendo a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, não pelo que os outros estão falando, mas o que o próprio Deus te inspira a você ler, ter experiência através da oração, e você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Porque você precisa conhecer esse livro. Esse livro é o livro mais vendido na face da terra. Mas muitos têm em casa, como você talvez, e não lê. E talvez a saída do seu problema, a solução do seu problema está
na palavra de Deus. Talvez você nunca vai ouvir o que você precisa encontrar lendo e orando. Talvez você nunca vai ouvir numa igreja, claro, direcionado para você. Porque às vezes você está numa igreja, numa pregação, e ali está sendo falado alguma coisa, e você tem dúvida se é para você ou não. Por quê? Você não tem contato com a palavra de Deus. Porque se você tem a palavra de Deus, você conhece ela. Quando alguém fala da própria palavra de Deus, você sente arder no seu coração, porque ela vai se confirmando com tudo aquilo que você já leu, ouviu e que Deus já te falou. Eu tenho um filtro comigo, gente, e acredito que todos deveriam ter. Eu não me empolgo com toda a palavra, com toda a pregação que alguém queira falar para mim, que alguém queira profetizar para mim, porque eu sei já o que Deus falou ao meu respeito. Eu sei na minha intimidade com Deus o que ele, o propósito dele comigo na terra. Então, através de uma pregação, de uma palavra, através de um conselho que alguém venha dar para mim, uma profecia que alguém venha me entregar, uma revelação, se não estiver alinhado com aquilo que Deus já falou comigo, eu não passa por esse filtro que eu tenho. E muitas vezes Deus permite de irmãos, até mesmo congregando na igreja, de palavras confirmarem aquilo que Deus já falou. E aí passa por esse filtro, e aí testifica com o meu espírito, com tudo aquilo que eu já tive de experiência com Deus. E aí eu sinto que é Deus confirmando aquilo que ele já falou para mim, para que eu possa ter ânimo e fé, esperança de que realmente ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Mas quando pessoas querem pregar coisas que Deus não falou, que não faz sentido com o meu propósito, com o que eu estou buscando, com o que eu estou vivendo, com aquilo que Deus falou para mim, eu não pego, gente. Não pego para minha vida. Porque tem pessoas que é apegado em profecias, em revelações, e busca cultos ou profetas ou pregadores ou pregadoras que vão lançar uma profecia para ela. Então são pessoas que não conhecem a palavra de Deus e elas vivem de profecias, de adivinhações, de o que os outros falam, ou de outras religiões, né, que vai lá consultar aquelas pessoas que elas querem, seja mortos, seja espíritos, seja sábios, adivinhadores, porque elas não têm contato verdadeiramente com a palavra de Deus. Por simplesmente não abrir isso daqui e ler e conhecer a palavra, a voz de Deus. E aí, gente, o que acontece? Se você vive de profecias de um, revelações de outro, palavras de outros, e aí sua vida, você vai como se fosse um galho, né? Você pega num galho aqui, você pega num galho ali, você pega num galho aqui. Mas isso não te traz um crescimento. Você não vira uma árvore, você fica pegando nos galhos e esses galhos podem quebrar, porque eles não têm firmeza. Para quando você vai conhecendo a palavra vai entrando em você, você vai conhecendo a palavra. Como no livro de Provérbios diz assim, por falta da profecia, sem a profecia, o povo se corrompe. Então aí as pessoas lêem essa frase, esse pedaço, e falam assim, tem que profetizar mesmo, tem que ir atrás das profecias e tal. Mas lê completo o que essa frase, esse versículo quer dizer. Tá assim, ó, sem a profecia o povo se corrompe. 2 pontos. Mas é melhor que se conheça a lei de Deus. Porque se você conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus, isso aqui é a verdadeira profecia. Isso aqui já está revelado. Ela já vai entrar no seu coração. Você já vai ter temor da palavra, prudência, ciência, sabedoria.
de discernir o que é o que não é de Deus. Quando pessoas falarem dessa mesma palavra, você vai sentir uma alegria no seu coração, porque está sendo falada a verdade, que é a palavra de Deus. Mas quando alguém usar da mentira, dizendo que é Deus que está falando, e fala coisas que está fora disso, você também vai conhecer. E o seu espírito não vai aceitar a mentira no lugar da verdade. Como se você lê no Antigo Testamento, na palavra, muitos profetas diziam que Deus traria paz para as cidades, mas Deus usava alguém e dizia: vocês profetizam paz, aonde não vai ter paz. Então os falsos profetas já existiam desde o Velho Testamento. Então essa é a importância de nós conhecer a palavra, gente. Te convido a conhecer a palavra. Nós estamos num tempo que aquele que não se dedicar na leitura da palavra, na oração, na comunhão com Deus, não vai conseguir aguentar pela fé, sabe? Ter a esperança de suportar todo o processo desses últimos dias e vai ser enganado por falsos pregadores, por falsas filosofias, por toda sorte de conversas vãs. Vai levar essas pessoas a desacreditarem da promessa da volta do Filho de Deus. Mas eu e você vamos continuar aqui na leitura, tá bom? Um beijo no seu coração, tamo junto, até a próxima.